Deus nos diz assim: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor Deus. A Tua palavra por si só, Senhor, pode fazer milagres nesse lugar, pode transformar vidas, Senhor Deus. E eu creio, Senhor Deus, no Teu milagre. Eu creio na Tua presença nesse lugar, eu creio no Teu agir, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, coloco minha vida, a vida de cada irmão nas Tuas mãos, Senhor Deus. E supre, Senhor Deus, a necessidade do coração de cada um, Senhor Deus. Eu seja usado pelo Senhor, Pai amado, que eu diminua e o Senhor venha crescer através de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai falar sobre família. Eu estava vendo aqui maio, mês da família. Eu acho que seria interessante a gente prolongar para o ano todo, né? Esse mês da família, o ano da família, né? Porque é algo assim que Deus deu de melhor para a gente, né? Que são as nossas famílias. E tudo que a gente gosta, que a gente participa, acaba virando uma família. Eu considero lá onde eu trabalho uma família também. Eu considero essa igreja que Deus preparou para nós, eu considero uma família, né? Então, tudo que é bom, que é precioso, Deus coloca numa família. Mas as famílias têm os problemas também. Mas o problema não é nada diante do poder do nosso Deus. Amém. O nosso Deus, Ele supre qualquer falha, qualquer necessidade. Basta a gente colocar a palavra de Deus em ação. Hoje eu estava chamando a Tainá. Aí ela falou, mas eu já ouvi, mas ela não veio. Eu falei, mas não resolve. Se você só ouvir, não resolve. Você tem que vir. E é a mesma coisa que diz a palavra de Deus. Aquele que ouve, mas não pratica aquilo que está ouvindo, não serve para nada. E aí vai vir a chuva, vai vir a tempestade e os ventos. Agora, aquele que pratica aquilo que ouve, esse coloca em prática a palavra de Deus na sua vida, esse não vai ser destruído. Mas não significa que essa obediência, não significa que da gente colocar em prática a palavra de Deus, não significa que a gente não vai ter problema. A gente vai ter problema, porque fala aqui na palavra de Deus que para as duas pessoas, para quem praticou e para quem não praticou, veio as mesmas coisas. Mas é isso que está a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Daquele que ouve e pratica e aquele que ouve e não se importa com aquilo. Há um tempo atrás Deus preparou que a gente realizasse um curso sobre educação de filhos, que tem tudo a ver com família. E a gente sempre fala que é uma ferramenta maravilhosa de Deus, né? Um curso da Universidade da Família. Inclusive o Adriano estava lá com a Vanessa, esteve com a gente aqui. E só vai fazer diferença aqui na vida de quem participa de um curso desse daí, para aquele que coloca em prática. E a gente ficava tão feliz assim durante as semanas, as pessoas colocando em prática e os resultados positivos vindo. Porque aquele que ouve e pratica, no final ele tem resultado positivo. Aquele que ouve e não pratica, com certeza no final ele vai ter resultado negativo.
Não tem como escapar disso. É igual o plantar e o colher. Então, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, um dia desses aí tinha um conhecido, e ele participou desse curso com a gente, e eu estava andando no carro dele, e ele falou: puxa, esses dias, esse curso que eu estou falando é um curso sobre educação de filhos, tá? Ele falou assim que ele estava dirigindo, e a filha dele estava no banco de trás, de repente ela foi e puxou o volante que ele estava dirigindo, e ele quase bateu o carro. Eu falei: viu? Mas ela não fica no cinto de segurança? Ah, mas quem consegue deixar ela no cinto, ela não obedece. E esse moço, ele participou do nosso curso. Infelizmente, talvez ele não deu o devido valor, porque ele não colocou em prática aquilo que ele aprendeu, porque foram ensinamentos maravilhosos que vieram da Universidade da Tua Família, mas ensinamentos diretos de Deus. Então, a gente precisa realmente colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Esses dias foram umas moças oferecerem um curso de treinamento para líderes, e falam que é muito bom, que é fantástico, resgata o nosso patriotismo, e a gente começa a se dar mais valor, e a gente vai ser melhor no nosso trabalho e tal. E tem um conhecido que foi, na mesma hora ele fez inscrição. Aí ele falou: por que você não fez? Eu falei: puxa, eu acredito que é muito interessante, mas pelo nosso país, eu tenho um grande amor pelo Brasil. Eu não acredito que tem um país melhor do que o nosso para viver, não acredito. Eu acredito que um dia vai ter jeito, nem que não seja aqui, mas o que o Senhor tem preparado para nós é a eternidade. Então, a gente precisa sempre estar sabendo que as coisas vão melhorar. Embora amanhã possa ser um dia mais difícil do que hoje, mas o Senhor sempre prepara algo melhor para a gente. Mas por que isso? Porque eu creio, mas eu tenho que crer e colocar em prática. Porque se eu não colocar em prática essa fé, não serve para nada. E aí eu falei para ele também: a gente participa de seminários e congressos e muitas coisas aí que o mundo secular oferece, e a gente fica achando que aquilo vai transformar as nossas vidas. Só que a gente tem a oportunidade todas as semanas de estar na igreja e ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é maravilhosa, só que a gente não pratica. A gente vê muita gente por aí se dando bem, sendo bem sucedido na vida, e aí você vê: puxa, mas a pessoa não é nem cristão. Não é cristão, mas mesmo sem saber, ele coloca em prática os ensinamentos que tem na palavra de Deus. E se coloca em prática o que a Bíblia nos ensina, essa pessoa vai ser bem sucedida. Só que a gente tem um presente tão precioso nas nossas mãos, e às vezes a gente não dá o devido valor. Aí aparece um curso de seminário, um negócio lá, e aí a gente vai lá e paga uma fortuna, como eu fiz. Paga muito caro. Mas aqui a gente tem um alimento espiritual maravilhoso. Falo aqui na nossa igreja, né? Todo mundo que pergunta aí fora: e aí, como que está lá? Eu falei: olha, a gente tem sido alimentado espiritualmente muito bem, mas muito bem mesmo, sabe? Eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui e de saber que Deus é presente nesse lugar. Amém. Deus é presente nas nossas vidas, e isso tem feito toda a diferença nas nossas vidas, tá? Então, a gente tem visto assim que a quantidade de pessoas tem aumentado, no entanto, a qualidade está cada vez melhor também. Graças a Deus, tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. E também a gente tem no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, só complementando, né, que nesse primeiro
nessa primeira leitura, fala que a pessoa ouviu, ela ouviu, no entanto não praticou. Então, a gente tem toda essa oportunidade de estar ouvindo toda semana a palavra de Deus e a gente não pratica. A gente está mais preocupado em às vezes ficar julgando, criticando os outros, e a gente acaba perdendo o tempo da nossa vida. E o tempo é algo tão precioso que se a gente perder agora, ele não vai voltar nunca mais. Então, a gente precisa se esforçar para sempre fazer qualquer coisa que faça sentido nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. E isso principalmente dentro das nossas famílias. Nas nossas famílias, cada um tem a sua responsabilidade. O pai tem a responsabilidade de ser o provedor da casa. A mulher, ela é ajudadora do homem. Os filhos, eles precisam servir, obedecer e ajudar os pais. Mas, ultimamente, não tem sido feito dessa maneira. As coisas estão sendo muito viradas. E aí a gente vê filho, às vezes desse tamanho, mandando na casa, mandando no pai, mandando na mãe. A gente fala, viu, mas fale para ele fazer isso. Imagine, ele não quer. Não tem cabimento isso. Mas as coisas estão viradas. Por quê? Porque as pessoas não estão assumindo o seu papel. Estamos negligenciando os nossos deveres. E aí, quando um pai não assume o papel de pai na sua família, aí vem outro para mandar, vem outro para ser o líder daquela família. E às vezes é até a criança. A criança manda mais do que o próprio pai ou a própria mãe. Então, o que a gente precisa dentro das nossas famílias é que haja, primeiro de tudo, respeito. Porque a gente fala tanto em amor, que a gente precisa amar nossos filhos, que os filhos precisam nos amar. Mas, se os filhos não nos respeitam, eles nunca vão nos amar. Porque o amor só vem através daquilo que você respeita. Você só consegue amar alguém ou algo o qual você respeita. Então, se você não tem respeito, se você aceita os seus filhos não terem respeito por vocês, eles nunca vão amar, nunca vão valorizar. A gente vê filhos humilhando os pais, filhos com vergonha dos pais. Por quê? Porque não estão assumindo o papel. E também os pais precisam ter respeito pelos filhos. A gente precisa sempre estar entendendo, né, que eles são mais novos, eles são jovens, são modernos, e a gente nem tanto assim. Por que eu falo isso? A gente percebe que agora aqui na igreja, os nossos juniores, as nossas crianças, eles têm muito acesso, os adolescentes, jovens, acesso o tempo todo com o celular. E a gente está se esforçando muito para que eles coloquem a Bíblia no celular, para que eles tenham um plano de leitura através do celular, porque vai ser impossível a gente tirar das mãos deles o celular. Então, a gente acredita que a gente pode, de uma forma ou de outra, fazer com que eles usem esse celular por bem. Por quê? Hoje eu estou com a palavra de Deus aqui, com a Bíblia e com o celular. Isso é uma particularidade minha. Depois que eu coloquei a Bíblia no celular, eu nunca li tanto a Bíblia depois que eu tive a oportunidade de colocar no celular. Porque todo lugar que eu estou, eu tenho a oportunidade de estar lendo a Bíblia. Então, eu acho isso muito precioso. Mas a gente precisa pedir sabedoria para o Senhor para que a gente saiba usar. Porque se a gente não sabe usar, o que vai valer um livro? E eu costumo dizer para as pessoas, o que é importante? O aparelho ou o livro? Ou o que está escrito neles? Para mim, o que está escrito neles que é importante. Então, a gente precisa respeitar os mais velhos
Às vezes os jovens acabam tirando sarro dos mais velhos, e os mais velhos colocam a mensagem no WhatsApp e põe ponto final, e põe vírgula e um monte de coisa, e os jovens ficam tirando sarro. Mas os mais velhos também, às vezes, não respeitam os mais jovens, né? Então isso precisa haver principalmente dentro da casa, que a gente acha que da minha maneira é assim, mas a gente precisa entender que eles são diferentes. Esse dia a gente assistiu um filme que foi maravilhoso. Como que é o nome do filme? Superação? Superação. É isso mesmo? O Mateus chorou o filme inteiro. Aí, maravilhoso. Puxa, assistam. E nesse filme tem um ponto que eu achei legal demais, que chegou um pastor, mas um pastor muito moderno, cabelo moderno e jovem e tal. E aí o pessoal antigo, não engolia aquele pastor. Não engolia, não aceitava de jeito nenhum. E aí eles falam, se você fica colocando esse música, até rap na igreja, que não sei o quê. Daí ele fala assim, a minha preocupação maior é com esses jovens. Esses jovens, eles precisam do volume mais alto. Eu tenho um amigo que ele se converteu num show do Oficina G3. Ele tinha banda de rock, tinha o cabelo por aqui, e um dia convidaram ele para ir num show do Oficina G3, ele nunca gostou de crente, e foi, não sei o que aconteceu, e foi. De repente, e os caras da Oficina G3, acho que todo mundo conhece, que são muito bons naquilo, e eles tocam um rock pesado, assim, no estilo que ele gostava. E de repente eles lá, o baterista arrebentando na bateria, de repente pararam tudo, o baterista foi, pegou a Bíblia e começou a pregar. Eu falei, mas desse jeito tá bom para mim, né? Por quê? Porque aquilo chamou a atenção dele. E às vezes, porque eu não gosto, porque não é meu estilo, eu vou criticar. Não posso, eu não preciso gostar, mas eu não tenho direito de julgar, não tenho direito. Então, eu não gosto, às vezes, das músicas que os jovens acabam gostando. Não preciso gostar, mas eu tenho que respeitá-los. Só eu respeitando os mais jovens, que eles vão acabar respeitando a gente também. Então, precisa ser recíproco. Esses dias, o pessoal foi assistir uma pregação do Hernando Dias Lopes, é isso? Que falam que é uma bênção. E aí esse pastor, ele estava falando que as igrejas tá tendo show, que não sei o que fala muito de prosperidade, que não sei o que, e aí está deixando muito tempo para essas coisas e um tempo pequenininho para a palavra. E aí vieram me perguntar, puxa, na sua igreja fala sobre prosperidade? Falei, claro que fala. Fala porque a palavra de Deus fala de prosperidade. A palavra de Deus fala de perdão, de salvação. E eu falei, eu não consigo achar uma coisa que seja maior do que a outra ali dentro da palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, tudo tem valor. Então precisa ser falado. Agora, Deus sabe do nosso coração, Deus sabe da nossa intenção. Aí eles falam que daí essas igrejas grandes que aí as pessoas vão lá e nem se conhecem umas às outras e não tem relacionamento. Mas é muito difícil isso. Eu comparo, tem uma igreja Ibis aqui que é gigantesca, né? Eu falei, aqui na nossa igreja, às vezes a gente marca churrasco, vai a igreja inteira. A gente tem essa oportunidade. Mas eles não. Como que eles vão fazer isso? Não existe, não tem como. Porém, eles trabalham em células, em pequenos grupos. Agora, essas pessoas que ficam falando que não tem relacionamento, é que essa pessoa não quer saber. Não quer saber de se relacionar. A pessoa quer saber de entrar ali e assistir, cumprir com a obrigação e pronto, e vai embora para casa. Então, essa pessoa, ela não crê que Deus está presente. Então,
se eu creio que Deus está presente aqui nesse lugar, será que o meu louvor não vai ser diferente? Que louvor maravilhoso que Deus preparou para nós aqui. E às vezes a gente está lá, quieto, de braço cruzado e hoje eu não vou louvar. Mas se você crê que Deus está presente, você precisa colocar em prática. E colocar em prática é você se entregar para o Senhor. Não importa quem está do meu lado, puxa, o Senhor está aqui. Então, se o Senhor está aqui, eu vou chorar na presença do Senhor, eu vou dar risada, dar gargalhada, eu vou pular, eu vou dançar. Porque isso estou fazendo para o meu Senhor. Porque não pense que a gente fica fazendo aí para os outros. Não. O nosso louvor é para o nosso Deus. E Ele está presente. E se a gente sabe que Ele está presente, a gente precisa colocar em prática. E também no livro de Tiago 2,26 fala que a fé sem obras ela é morta. E eu sempre ouvi que, puxa, a pessoa tem que ter fé, mas tem que fazer obra, ajudar os outros. E eu, aprofundando um pouco mais esse tema, realmente é isso, viu, Ana? Você ter atitudes que mostrem que você crê em Deus. Só que tem um outro ponto também: a fé sem obras é morta. Não adianta eu pegar e falar que eu tenho fé, mas eu não agir, né? Tem um exemplo de Abraão. Ele falou que tinha fé e ele provou que ele tinha fé, porque ele entregou o filho dele para ser morto, mas ele cria que Deus tinha um plano para a vida dele. Então ele não teve medo, então ele creu e agiu. Davi, ele foi lutar com o gigante, ele creu, ele falou, meu Deus vai dar vitória para mim. Só que ele agiu, ele fez a parte dele. Agora, se eu só creio, Deus vai dar vitória para mim, e ele não fizesse nada, então a fé sem obras é morta. Então, se você crê, você tem que agir. Se você crê que Deus está presente nesse lugar, você tem que fazer o melhor, para Deus não estar mais ou menos. Às vezes a gente está tão acostumado com mais ou menos, que depois a gente vê os nossos filhos fazendo mais ou menos, a gente fica incomodado. Mas ele está fazendo aquilo porque ele aprendeu com a gente. Então, os pais são totalmente responsáveis por tudo que os filhos fazem. E uma das grandes responsabilidades dos pais é orar para que Deus expulse o demônio dos nossos filhos. O pessoal assusta com isso. Tem gente que fala que demônio nem existe, mas ele existe e ele tem agido. Que tem um trecho na palavra de Deus que tem uma mulher Ciro-fenícia que fala para Jesus expulsar o demônio da filha dele. Então quer dizer que o demônio age. Tem Xumirim, né? Então, a gente fica de brincadeira, mas é totalmente responsabilidade de nós pais a gente proteger os nossos filhos de todos os aspectos físicos, espirituais, em todos. Então é responsabilidade nossa, desde que está dentro da barriga. É responsabilidade do pai, da mãe, está intercedendo, orando e abençoando o filho, e só falando palavras de bênção, palavras que tragam coisas boas para eles. E se um dia a gente falhou, e se um dia a gente não fez isso, falou alguma coisa negativa, dá tempo ainda, se arrepende, pede perdão do Senhor. E o Senhor está aqui e Ele está disposto a perdoar. Amém. Então, a gente precisa realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. E dessa forma, a gente vai conseguir ter uma família abençoada. Dessa forma,
nós pais vamos abençoar os nossos filhos, porque nós cremos em Deus, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Porque se a gente não fizer, às vezes a gente deixa na mão de especialistas por aí. Tem um maior especialista lá da educação, ele está ensinando as crianças a terem relação homossexual. Então, se você acha que os nossos filhos estão em boas mãos por aí, comece a duvidar disso, porque a maioria das escolas estão ensinando coisas deturpadas para as nossas crianças. Só que os nossos filhos, Deus colocou sobre nossas mãos. Deus confiou na gente. Então a gente não pode negligenciar essa responsabilidade. A gente não pode. Porque se a gente... É melhor o filho chorar quando ele é criança do que depois de grande os pais chorarem por aquele filho. Tá? Então, eu queria assim que ficasse assim bem claro e que a gente consiga colocar em prática. Às vezes não precisa tudo que eu falei aqui, mas pelo menos um pouquinho a gente colocar no nosso coração, na nossa mente, e a gente colocar em prática na nossa vida. Porque eu tenho certeza que essa aqui não foi minha palavra, essa palavra de Deus. Amém. Tá? Então a palavra de Deus transforma, cura, realiza milagre. Só a gente precisa crer e colocar em prática. Tá? Então, se no próximo culto, na hora do louvor, na hora da oferta, na hora da palavra, vamos dedicar o máximo ao nosso Deus, porque Ele está aqui e Ele merece. Aí, só voltando um pouquinho nessa história da igreja, né, que ele estava falando assim, puxa, as igrejas têm tanto tempo, às vezes de louvor, às vezes tem teatro, às vezes tem... E depois 15 minutos de palavra só. Só que daí eu falei, viu? Mas Deus habita em meio aos louvores. Então Deus está presente. É que a gente às vezes fica com aquele negócio, não, tem que ter palavra. Mas às vezes o pessoal, às vezes os jovens apresentam um teatro. Aquele teatro que eles apresentam é baseado na palavra de Deus. Então, o louvor, as músicas são extraídas da palavra de Deus. Então a palavra está sendo ministrada desde o começo, desde a primeira oração. Agora a gente esquece, não, esse louvor não, deixa pra lá. Teatro, não. Depois só teve 15 minutos. Essa pessoa está tão fria, que ela não vai conseguir receber nada. Tá? Então a gente precisa sair da nossa casa e falar, hoje eu vou na casa do meu pai para cultuá-lo, porque ele merece. Tá? Então, dessa forma, se a gente agir dessa maneira, as coisas mudam, não só na vida da igreja, mas na vida de cada um de nós. E aí a gente não precisa ficar fazendo esses coaching, esses seminários, esses congressos, porque o que a gente precisa, tudo o que a gente precisa, a palavra de Deus tem. E ela supre todas as nossas necessidades.